Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa terça-feira de informações importantes para você sobre o Gigante da Colina. A gente vai falar sobre todas elas e, obviamente, saídas, hein? O Vasco começou a se movimentar, a fazer a limpeza de casa, né? Começou a formar a barca de saída e de adeus da Colina. E a gente vai falar bastante sobre as saídas e também sobre jogadores que podem sair a qualquer momento. Um panorama interessante por conta da folha salarial, o Vasco precisa enxugar essa folha e a gente obviamente vai falar muito sobre isso. E olha, tem prorrogação de contrato com fornecedor de material esportivo que a gente também vai comentar, né? Muitos se falavam de outras fornecedoras, mas até março do ano que vem estaremos com a capa. Mas antes da gente começar a dar aquela moral, vai lá no like, clica lá no joinha e vai lá nos comentários deixar sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Obviamente, vou pedir para vocês também correr ali no primeiro comentário fixado e clicar no link da Estrela Bet, que é a nossa parceira aqui do nosso trabalho. Você que é parceiro também se una à Estrela Bet. Sai dessa plataforma que não te dá nada. A Estrela Bet está doida para te dar camisas do Vasco. E a gente está fazendo um grupo de prêmios que você vai participar em caso de cadastro e depósito de no mínimo R$10. Me mande o comprovante em qualquer rede social, que eu vou te mandar o link do grupo, fechou? Então eu estou contando com a sua ajuda lá na Estrela Bet. Link no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Valeu? Bora pro vídeo, solta a vinheta. Limpeza em São Januário? Torcedor, começou a barca a sair. Começaram os jogadores a dar adeus, né? E a gente, obviamente, começa a analisar. E eu sempre falei, quando os jogadores saírem, outros vão chegar. Não vai chegar antes de ninguém sair. Então, Cleiton Silva, Zé Gabriel. Então, os jogadores já começam a se despedir. Bruno Praxedes. E a gente, obviamente, verá mais peças indo embora. Óbvio que a situação não é muito simples, né? Jogadores com contratos e com salários muito elevados. Diga-se de passagem, o Zé Gabriel, que tem contrato com o Vasco até o final de dezembro de 2025, vai para o Coritiba, né? O técnico Jorginho fez o pedido pelo jogador, vai para o Coxa Branca atuar essa temporada, contrato até o final de 2024. Lembrando que o contrato é de empréstimo e o Vasco ainda detém os direitos econômicos do jogador. Outro jogador que saiu, Bruno Praxedes, também marcado pela torcida, né? Existe uma particularidade nessas peças que estão saindo. Jogadores marcados pela torcida. Aqueles jogadores que, se tiver um erro dentro de campo, o torcedor vascaíno não perdoa. O torcedor vascaíno fica muito puto. O torcedor vascaíno vaia, reclama. Então, esses jogadores vão sair. Não vai ser só bom para o Vasco, mas também para a carreira desses jogadores, para perdurarem aí pelo futebol diante do cenário que eles estavam vivendo no Vasco, né? O Praxedes vaiado por 60 mil pessoas no Maracanã, né? Naquela ocasião, naquele jogo contra o Nova Iguaçu, já tinha o pedido da torcida vascaína para que ele saísse, né? Ele ainda perdurou, continuou, jogou, fez mais uma vez um jogo terrível contra o Atlético Mineiro com um erro grotesco e agora acerta, né, sua chegada no Atlético Paranaense, já fez exames médicos e deve se apresentar por lá. Jogador que era, obviamente, emprestado do Bragantino para o Vasco, não tem vínculo nenhum com o Vasco. Diferente com o Zé Gabriel, que sai com contrato com o Vasco até 2025, tem contrato até o final do ano que vem e vai por empréstimo para o Coritiba atuar até o final dessa temporada, né? Outros jogadores também podem sair, a gente entrou em contato com o Pablo Galdames, o mesmo falou que não tem nenhuma proposta, que ele não está avaliando ainda nenhuma proposta, que obviamente quando estiver avaliando ele vai nos falar, tá? Foi mensagem do próprio jogador, isso aqui a gente tem aqui alguns registros, obviamente a gente não pode mostrá-los, mas informação vindo direta do atleta. E outra situação envolvendo saídas, o atacante Serginho pode sair, tá? Algumas pessoas ligadas ao Criciúma me informaram que o jogador pode ser anunciado lá, porque existe uma expectativa de um atacante de ponta, de lado de campo, ser anunciado em Criciúma, né? E esse jogador pode ser o Serginho, atacante que não vem sendo aproveitado no Vasco. Então, o Criciúma segue interessado e aparentemente pode fechar negócio a qualquer momento, que o Vasco não vai fazer força para segurar o atacante Serginho. O mesmo acontece com o atacante Rossi, que ainda perdura, né? Quer permanecer no Rio de Janeiro, a família do jogador gosta do Rio de Janeiro e parece que essa negociação é um pouco mais complicada. E a gente vai, obviamente, analisar todos esses cenários propícios para saídas
de jogadores. Chegadas também acontecerão, né? O Vasco está em busca de jogadores no mercado, avançou na contratação do Maurício Lemos e a gente vai, obviamente, estar observando tudo em referência à chegada de atletas. E olha só, lembra quando muita gente falava de Nike, Adidas, enfim, Puma? O Vasco prorrogou o contrato com a Capa até 2025, isso aí. Até março de 2025, a Capa estará fazendo parte ainda do quadro, né, de fornecedor de material esportivo do Vasco. Lembrando que a Capa tem projetos longos, existe aí um projeto para uma nova camisa do Vasco e também por conta da chegada de jogadores importantes, né? O Felipe Coutinho fez com que impulsionasse uma venda, né, de camisa, um número de camisas muito grande e a gente, obviamente, tem que comentar sobre isso, tem que falar sobre isso, porque é uma situação delicada, né? A Capa hoje tem o feeling da história do Vasco, né? A fase que o Vasco foi campeão, assim, numa sequência maior de títulos e títulos mais importantes da história do clube, e a Capa fazia parte desse cenário. Então, existe um projeto da Capa que vai percorrer até março de 2025, obviamente em cima do marketing que vem sendo lançado dentro da volta do Coutinho, mas também em todo o aspecto da história da fornecedora com o Vasco. Então, obviamente, teremos a Capa aí até meados aí de 2025 com toda certeza. Óbvio que o valor que a Capa paga para o Vasco é muito baixo e isso, se houver uma prorrogação maior, teremos um resultado, né, também um pouco maior e a gente vai estar observando isso de mais perto. Mas olha só, teremos sim uma negociação mais a fundo. Existem fornecedores de materiais esportivos que estão de olho no Vasco e querem estar participando também dessa nova era, né? O Vasco que busca um investidor, né, um sócio, um acionista majoritário junto ao Pedrinho nessa questão dos 90 dias de trégua da ação judicial e, obviamente, o fornecedor de material esportivo normalmente vem com o acionista, né? Normalmente já existe esse networking do acionista majoritário para trazer para o clube o material do fornecedor que ele atua em outros clubes, se for um sócio que tenha outros clubes. Se não for, se for um fundo, investidor ou algo do tipo, o Vasco pode até mesmo ter aí autonomia na escolha desse tipo de situação. Mas enfim, a gente vai estar, obviamente, trazendo para vocês e atualizando sobre tudo a respeito do Vasco no dia de hoje. Então, não perde essa oportunidade não, é só você deixar o joinha ali embaixo, correr lá nos comentários para deixar a sua opinião. E outra coisa, tá? Para finalizar aqui, para falar que eu não avisei, tá acabando o Você no Caldeirão. São Januário vai entrar em reforma e a chance de você vir para cá com tudo pago. Tudo pago. A gente vai pagar tudo, você não vai gastar nada. Tá acabando. Eu vou deixar o recadinho para você. Vou finalizar aqui o vídeo, vou deixar o recadinho para você e depois você não reclama que não teve oportunidade de vir para São Januário. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu moro não sei aonde. Cara, não importa de onde você mora e quanto você tem no bolso. A gente vai te buscar e você não vai gastar nada. Então, olha só, preste atenção. Vou deixar o recadinho para vocês. Não perca essa oportunidade. Forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.